Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Public. Hoje a parte 2 sobre implementação de políticas públicas. Vamos lá? É importante observar que essas duas formas de análise que nós vamos conversar, a governança multinível e a rede de políticas públicas, elas estão conectadas a toda uma mudança que aconteceu na administração pública a partir da década de 80, iniciou na Inglaterra, e aqui no Brasil a partir da década de 90, com modificação aí, com uma potencialização a partir de 95. Mas tudo isso daí então tem a ver com um movimento. Que movimento é esse, né? Então vamos entender um pouco olhando para trás, né? Então antes na administração pública, a gente tinha uma estrutura que a estrutura continua hoje, a burocrática, né? Baseada no que o Weber chama de um poder racional legal, ou seja, a burocracia, o poder dela, da administração, está na racionalização das normas, da impessoalidade, da hierarquização, da hierarquia, né? E todos aqueles fatores que, de alguma forma, a gente reconhece na burocracia ainda hoje. Então, essa forma de organizar a administração pública caminhou, né, com o Estado, com o governo, durante as décadas do século XX. Produzindo sim políticas públicas, implementando, né, ações governamentais dentro dessa estrutura. Aqui no Brasil, por exemplo, teve, né, fortalecimento a partir da finalização aí de um movimento que foi um Estado patrimonialista. A gente entra numa administração burocrática a partir de Getúlio Vargas, da DASP, enfim, todo um contexto histórico. E depois foi o fortalecimento e continuidade até a década de 90. A partir da década de 90 e antes disso, na Inglaterra, na década de 80, há um enfraquecimento dessa forma de administração, da administração burocrática. Por quê? Né? Tem alguns fatores que levaram a isso. Primeiro foi o enfraquecimento do próprio Estado, né? Do próprio poder do Estado, principalmente do welfare state, né? Do Estado do bem-estar social. A questão de crises econômicas também que foram enfraquecendo, e veio a discussão de reduzir o tamanho do Estado, né? O Estado estava muito grande, de alguma forma não conseguia comportar mais todas as demandas sociais e precisava se repensar então não só o tamanho do Estado, mas sim a forma de administrar, né? E aí surgem então os primeiros modos de gerencialismo, né, de administração gerencialista do Estado, que compreende uma flexibilização, o conhecido desburocratização do Estado, a flexibilização, a busca de eficácia, e assim, né, foi se caminhando o fortalecimento da sociedade civil, fortalecimento da criação de instituições de controle, né, fora do Estado, enfim, e se colocou isso então para que o Estado se diminua, né, a administração diminua, e potencializar aí outras instituições fora, né? A partir daí que se cria, se tem outros atores começam a aparecer para poder atuar junto ao Estado na implementação de políticas públicas. Lógico que estou falando de uma forma simplificada, foi um processo muito mais complexo, isso que eu estou falando, mas o que é mais importante para a gente poder entender agora é que a gente sai de uma análise de um poder só localizado apenas no Estado, em que só o Estado participa do processo de políticas públicas, de produção de políticas públicas. Não é mais só o Estado, e sim outros atores, sociedade civil, agências regulamentadoras, a própria população que consegue acessar mais facilmente o Estado, né, a partir aí de instrumentos de participação. Então, a partir daí, tira-se um pouco o poder do Estado e se torna então multicêntrico. Outros atores começam a participar da produção de políticas públicas. Quando eu falo de produção de políticas públicas, é a montagem da agenda, a formulação da agenda, a tomada de decisão, a implementação e até mesmo a avaliação de políticas públicas. Ou seja, todo esse processo de políticas públicas, outros atores começam a participar. E é neste contexto
que se observa uma outra forma de analisar, né? Então, uma delas é a governança multinível. O que é governança multinível? A governança multinível, ela compreende a interação de vários níveis, primeiro, do próprio Estado. Então, no contexto brasileiro, por exemplo, que a gente tem o federalismo, a gente tem o Estado federal, o estadual e o municipal, e cada um deles tem as suas atribuições e também tem o seu poder de decisão, né? Tanto que a gente fala que algumas políticas públicas federais, elas são indutoras, elas têm que ser induzidas, elas não são obrigatórias, elas não são, os estados e municípios são obrigados a seguir a implementação da política pública tal como foi desenhado na esfera federal. Então, o governo federal tem que induzir as políticas públicas para que aconteça a implementação delas nos estados e municípios. Enfim, então a governança multinível então compreende primeiro todos esses níveis no estado federal, como é o brasileiro, entre governo federal, estadual e municipal, e como se dá a comunicação, como se dá o tratamento, como se dá a interlocução, a coordenação das políticas públicas num arranjo institucional, né, federativo. E além disso, numa questão de ampliação da participação da sociedade civil, a participação de outros atores, né? Como outros atores participam, como eles contribuem, ou como eles, de alguma forma, eles vão participar das políticas públicas. Isso tudo, então, é uma observação, uma análise feita de governança multimídia, mas é importante falar que a governança é um item essencial na compreensão dessa análise. O que é governança? A governança, então, vai estar preocupada da entrega, né? Como que o serviço público é entregue de forma eficiente, de forma transparente e atendendo a demanda da população. A grande questão da governança é isso. A governança, ela surge justamente para entregar à população aquilo que é demandado, né? Aquela questão do principal, né? O povo é o principal e o Estado é o agente. Então, como a população ela demanda, o Estado ela deve entregar o melhor serviço. E aí tem um processo de governança que tem o accountability, que é a transparência, tem a questão da eficácia, da eficiência, a questão do processo mesmo, da estrutura realmente do Estado, ela está toda relacionada a uma entrega de qualidade à população. Então, a governança multinível, justamente isso, é a governança de todos esses níveis, tanto federativos quanto a participação da sociedade civil e outros atores para entrega de serviços, considerando a eficiência, a transparência e todos os outros requisitos para a boa governança. Dentro dessa visão de múltiplos atores participando na produção de políticas públicas, a abordagem de rede de políticas públicas vai trazer então um foco na interação entre esses atores governamentais, né, que estão lá dentro da administração pública ou ainda no governo executivo e legislativo, e também os atores que não estão dentro, né, os atores não estatais, né, que são as organizações da sociedade civil, entre outros atores interessados na política pública. Então, as redes de políticas públicas estudam a interação entre esses atores na produção de políticas públicas. Dentro disso, então, qual é a grande observação, né? A observação que essa abordagem traz é que anteriormente considerava quem tinha influência na produção de políticas públicas eram os parlamentares, os burocratas e pessoas que aguardavam, que tinham interesse direto naquela política pública. As redes falaram que não, né? A partir dessa abordagem, os autores que defendem essa rede de políticas públicas, que escreveram sobre essa abordagem, falaram que não. Há vários atores que observam, que estão na produção das políticas públicas e aí criam um conceito bastante interessante que é domínio de política pública, o domínio de política, né? O que é esse conceito? Domínio de política são áreas específicas onde atores se aglutinam, se organizam, se interagem para participar da produção de políticas públicas, né? Então, são políticas específicas. Por exemplo, política de saúde. A política de saúde tem um ecossistema próprio
onde esses atores interagem. Então, o Ministério da Saúde, os governos, as secretarias estaduais e municipais, as organizações sociais ligadas à saúde, a indústria farmacêutica, enfim, né, os outros atores, né, que também estão interessados na política pública, na política de saúde, né, na demanda política de saúde, eles participam, eles fazem parte dessa rede, faz parte, hoje em dia, chamado do ecossistema. Então, as redes de políticas públicas vai estudar, então, justamente esses domínios de política. Então, tem domínios de políticas da saúde, domínios de políticas da educação, da infraestrutura, da área de tecnologia. Cada um tem seus domínios de política em que cada um desses atores que participam e cada um desse ecossistema vão ter o seu poder lá dentro na formulação, na produção de políticas públicas e, logicamente, na implementação dessa política. Então, as redes de políticas públicas estudam justamente essa interação do domínio de política relacionado à política setorial, a uma política específica. Então, essas duas abordagens são multicêntricas, ou seja, elas abordam vários atores durante a implementação das políticas públicas. Considere esses múltiplos atores na implementação de políticas públicas. Contudo, elas têm suas diferenças. A governança multinível, por exemplo, ela vai trazer os vários níveis de governo, o governo federal, o governo estadual e municipal, e a interação, a coordenação da política pública entre esses diversos níveis de governo e como as várias estruturas vão se colocando, né, vão se reorganizando para a implementação de políticas públicas. Muitas vezes, a governança no multinível também, ela vai trazer uma questão de políticas intergovernamentais, de políticas intersetoriais, né? Então ela vai trabalhar com esse conceito também, principalmente de coordenação também de políticas públicas. Já a rede de políticas públicas, ela trabalha com interação entre os atores, sendo eles estatais ou não estatais. O que importa para a rede de políticas públicas é a análise da interação dentro de algo que eles chamam de domínio de política, ou seja, dentro de um setor político, muitas vezes. Então, políticas de saúde, de educação, aquelas questões que nós conversamos anteriormente. Então, são essas grandes diferenças, as maiores diferenças entre as duas abordagens. Multinível, ela aborda os níveis do governo e a coordenação de políticas públicas. Rede de políticas públicas trabalha entre interação entre os atores, tentando compreender os domínios de política em cada setor da política pública. Então, mas elas todas abordam então o multicentrismo, os vários atores que participam no processo e na implementação de políticas públicas, realmente estudando o impacto sobre esses atores, que esses atores têm ou sobre as instituições têm na implementação e na percepção, né, na recepção dessa política pública pela população. Como que a população recepciona, como a população tem acesso a essa política pública a partir da implementação dessa análise multicêntrica. Com isso, finalizamos, então, o último vídeo sobre essa etapa do ciclo de políticas públicas, a implementação, é a penúltima, né? A próxima vai ser a avaliação, que vai fechar aí o ciclo de políticas públicas, e a gente fecha, então, esse importante tema para a gente compreender a política pública. Nos próximos, a gente vai, após finalizar o ciclo de políticas públicas, a gente vai conversar sobre outras questões, como tipologias de política, análise de políticas públicas, entre outros temas também bem importantes para a gente poder conhecer um pouco mais e aprofundar nosso conhecimento sobre políticas públicas. Caso tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe, vamos contribuir aí para que mais pessoas possam ter acesso a conhecimento e informações sobre políticas públicas. Até a próxima!